Olá pessoal, professor Pitt divulgando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de trabalho hoje, ele refere-se ao efeito Doppler. Efeito Doppler é utilizado na área da saúde para diagnósticos médicos, para controle de velocidade em rodovias ou até em vias urbanas. Com certeza você já deve ter se deparado com o mesmo em ações do seu cotidiano. Vou citar um exemplo. Quando a ambulância ou a viatura do corpo de bombeiros aproxima-se e afasta-se de você com a sirene ligada, você tem uma sensação que esse som torna-se mais agudo à medida que a viatura ou a ambulância se aproxima, e esse som torna-se mais grave à medida que a ambulância ou a viatura se afasta. Mas o efeito Doppler ele não é aplicado somente relativo ao som. Nós temos aqui a contribuição do mesmo para a formulação da teoria do Big Bang, graças à descoberta desse grande físico e astrônomo aqui, o Ed Hubble, em 1929, onde ele provou através do seu telescópio que o universo não era estático, como se pensava até então. Antes pensava-se que todas as galáxias eram estáticas, elas não se aproximavam e nem se afastavam uma das outras. Graças à descoberta dele utilizando o efeito Doppler com o seu telescópio lá em 1929, ele conseguiu provar pela variação da frequência da luz de uma estrela que estava se afastando da Terra em outra galáxia, pelo efeito Doppler, que essas galáxias estão se afastando. Então, se elas estão se afastando hoje, um dia significa que elas estiveram mais próximas, possibilitando a construção da teoria do Big Bang, conforme nós veremos em outras aulas aí. E foi um fator importante porque provou nada mais, nada menos que quem estava errado era o Albert Einstein. O Albert Einstein acreditava que o universo era estático. Inclusive, ele fez uma proposta de determinar o tamanho do universo, estipulando um formato geométrico para o universo equivalente a uma bola. Tudo bem? Mas, após as descobertas de Ed Hubble, todas essas pretensões do Albert Einstein foram por água abaixo. Daí nós temos aqui outras aplicações do efeito Doppler para controle de velocidades aí em rodovias ou até mesmo em vias urbanas, o que é necessário, né, já que temos uma boa quantidade de motoristas imprudentes. Então, ele é utilizado para determinar velocidades em determinados trechos, principalmente onde passa crianças, tem um grande fluxo populacional, é necessário ter esse controle. Daí nós também temos o efeito Doppler usado para diagnósticos médicos, principalmente para o médico vascular, né, para verificar as condições da circulação, principalmente de pessoas que têm varizes, até para fazer uma prevenção ao risco de trombose. Tudo bem? Daí, mas normalmente nós iremos trabalhar aqui com o efeito Doppler só analisando a variação da altura do som. Só que essa variação da altura do som, que é vinculada à frequência da onda sonora, ela só será perceptível por você se você estiver em movimento em relação à fonte sonora ou a fonte sonora estiver em movimento em relação a você, ou um estiver em movimento relativo em relação ao outro. Por quê? Se você estiver parado em relação à fonte e a fonte estiver parada em relação a você, a frequência emitida por ela e a frequência percebida por você é a mesma. Então, não terá efeito Doppler. Para ter efeito Doppler, você tem que ter essa variação da frequência percebida em relação à emitida. Nesse segundo caso, seria possível, já que a fonte sonora aqui ela está se movimentando. Daí você teria uma variação da frequência percebida em relação à emitida. Então, dando continuidade aqui aos conceitos iniciais do efeito Doppler, o efeito Doppler então, é um efeito sonoro que é chamado assim, em homenagem ao físico austríaco Christian Johann Doppler, o primeiro a analisá-lo em 1842, ou seja, na primeira metade do século XIX. Lembrando que o efeito Doppler não é somente um efeito sonoro, você também tem um efeito luminoso, conforme nós veremos mais à frente. Então, o efeito Doppler constitui o fenômeno pelo qual o observador percebe frequências diferentes das emitidas por uma fonte, e acontece devido à velocidade relativa entre o observador e a fonte de onda sonora. Complementando aqui, em algum momento você já se deparou com uma situação em que ouviu o som da sirene de uma ambulância passando. Você já deve ter notado que o som da sirene da ambulância ou de um carro de bombeiros parece ser mais agudo quando o móvel
ambulância ou carro de bombeiros aproxima-se do que quando há o afastamento. Na realidade, a frequência emitida pela sirene é sempre a mesma. O que muda é a nossa sensação auditiva. Essa sensação auditiva ocorre devido à variação do número de ondas que está chegando até você. Então, se você tem um número de ondas chegando até você maior, você tem uma sensação do som ser mais agudo, ou seja, a frequência do número de ondas aumenta devido ao número de ondas. E quando ela afasta, você tem a sensação do som ser grave, porque o número de ondas que chega até você é menor. Você tem uma sensação do som emitido ser grave. Mas na realidade ali é só o som percebido que está variando. O som emitido não muda. Para isso, nós vamos considerar a situação representada na figura abaixo. A ambulância encontra-se parada, mas a sirene está ligada. Os observadores A e B ouvem exatamente a mesma frequência emitida pela sirene da ambulância. Então você tem aqui a ambulância parada, consequentemente o observador A e B também parado em relação à ambulância. Então, nesse caso, que a frequência emitida pela ambulância é a mesma percebida pelo observador A e a mesma emitida pelo observador, percebida pelo observador B. Então, aqui não ocorreu uma evidência do efeito Doppler. Por quê? Para você ter essa evidência, você tem que ter movimentação de observadores em relação à fonte ou da fonte em relação aos observadores, ou seja, a velocidade relativa entre eles. Aí. Tudo bem? Então, daí nós temos aqui a segunda situação. Já na segunda situação, as frequências ouvidas por A e B são diferentes. Conforme eu havia falado, a ambulância afasta-se com a sirene ligada da observadora A e aproxima-se com a sirene ligada do observador B. Só que aqui o número de ondas que chega até essa observadora A é menor. Consequentemente, a frequência percebida por ela é baixa. Por isso ela percebe um som grave. E o som percebido pelo observador B tem uma frequência maior, porque chega um número de ondas maior até ele no mesmo intervalo de tempo. Então, você tem um aumento da frequência, o som torna-se mais agudo. Mas a frequência emitida pela ambulância não muda. O que muda são as frequências percebidas, tanto pelo observador A quanto pelo observador B, devido à movimentação relativa entre eles e fonte aqui. Então, complementando os dados que foram apresentados na nossa figura, então, nela representamos a fonte sonora, que é a ambulância, em movimento e os observadores em repouso. Mas pode haver o caso também oposto, fonte em repouso e observador em movimento, e podemos também ter uma situação mais geral, em que tanto a fonte como os observadores estão em movimento. Em todos esses casos, a frequência ouvida é diferente da frequência emitida pela fonte. E esse fenômeno é chamado de efeito Doppler, em homenagem ao físico austríaco Christian Johann Doppler, o primeiro a analisá-lo. Sendo, aqui nós temos a simbologia de maneira mais gerais aí que você vai encontrar em exercícios, tanto vestibulares específicos quanto no Enem. O F representa a frequência emitida pela fonte e o F' é a frequência percebida pelo observador. No caso da figura anterior, como nós tínhamos dois observadores que foram identificados por A e por B, você também pode chamar essa frequência percebida de FA e FB, que também já dá um direcionamento para indicar que é a frequência percebida, tanto por um observador quanto pelo outro. Aqui nós temos uma complementação em relação à figura anterior. Nesse caso aqui, conforme ele falou, o número de compressões que o observador A recebe por segundo é menor, por isso ele percebe um som mais grave. O número de compressões que o observador B recebe é maior, por isso ele percebe um som mais agudo. Esse som mais agudo é percebido quando há aproximação e o som mais grave é percebido quando há afastamento. Daí também nós temos o efeito Doppler não somente com ondas sonoras, ele também ocorre com ondas eletromagnéticas. No caso aqui nós temos uma onda eletromagnética que é as micro-ondas, você também pode ter as ondas de rádio, você pode ter nas ondas luminosas. Então, tendo a movimentação relativa entre observador e fonte, já é possível você ter análise aqui do efeito Doppler. Então, nesse caso aqui, os radares, por exemplo, eles utilizam ondas eletromagnéticas para verificar a diferença entre a frequência emitida e a frequência recebida, qual é a velocidade que o veículo está, se está acima do permitido na região, se está abaixo, se está dentro do limite. Tudo bem? Isso você vai ter em várias situações do seu dia a dia, de aproximação,
ou até mesmo de afastamento. Então, aqui nós temos a equação que colabora com toda essa parte teórica que nós vimos até agora. Então, conforme eu havia falado, a ICF' representa a frequência percebida pelo observador, o F representa a frequência emitida pela fonte, o V é a velocidade da onda no meio em questão, no caso, na maioria das vezes que nós veremos é o ar, então esse V representa a velocidade do som no ar, o VO é a velocidade do observador e o VF é a velocidade da fonte. Essa aqui é uma equação que você encontra em boa parte dos materiais didáticos e apostilas por aí. Mas também tem essa daqui, que é uma variável em relação à primeira, que eu acho até que é mais adequada para facilitar a sua percepção de como utilizar a equação. Então, o FO representa a frequência percebida pelo observador, o FF é a frequência emitida pela fonte, o V é a velocidade da onda, o VO é a velocidade do observador e o VF é a velocidade da fonte. E esse mais ou menos aqui se mantém? Não. Ou você mantém o mais ou você mantém o menos. Ou você mantém o mais ou você mantém o menos. Como que eu vou determinar qual sinal eu utilizarei? Tanto que precede aqui o VO, tanto que precede aqui o VF. Para isso, eu vou fazer uma identificação aqui de algumas variáveis. Né? O V é a velocidade do som ou da onda analisada. O VO é a velocidade do observador. O VF é a velocidade da fonte. F' ou FO, frequência percebida pelo observador. E o F ou FF, frequência emitida pela fonte. Então, pessoal, vamos para as análises dos sinais aqui da nossa equaçãozinha do efeito Doppler. Então, o que nós temos aqui? Toda vez que o observador se aproxima da fonte, o sinal que precede VO é mais, e toda vez que o observador se afasta da fonte, o sinal que precede VO é menos. Toda vez que a fonte se afasta do observador, o sinal que precede VF é mais, e toda vez que a fonte se aproxima do observador, o sinal que precede VF é menos. Daí nós temos também o seguinte: toda vez que o observador estiver parado, ou o exercício falar que ele está parado ou em repouso, o valor da sua velocidade é zero. Toda vez que ele falar que a fonte está parada ou em repouso, o valor da velocidade da fonte será zero. Então, finalizando a nossa aula aqui, então agora toda vez que você perceber que uma ambulância está se aproximando de você, uma viatura do corpo de bombeiros, até mesmo da polícia, com a sirene ligada, se o som torna-se agudo, você já sabe que é efeito Doppler. Quando ela se afasta, o som torna-se mais grave, você já sabe que é efeito Doppler. A variação da cor de uma estrela que está em outra galáxia para o vermelho ou para o violeta também é efeito Doppler, que deu evidências para comprovar que a teoria do Big Bang é válida. Tudo bem? Então, na próxima aula eu vou trazer alguns exercícios. Espero que todos tenham compreendido os conceitos iniciais de efeito Doppler. Até a próxima.